Durante milênios, a deusa caminhou sobre a Terra. Foi uma era de conexão e de respeito entre os seres humanos e a Mãe Natureza e de harmonia entre os seres, de profunda sabedoria e conexão espiritual e intuitiva, e principalmente de liberdade para que nós pudéssemos ser quem nós somos sem medo de manifestar o nosso poder. É óbvio que não foi perfeito, porque se assim fosse, nunca teria mudado, mas foi sim um bom tempo para ser mulher. O tempo em que o sagrado feminino realmente existiu no nosso planeta. E embora seja impossível voltar no tempo, a gente ainda pode aprender com o passado. Para isso, a gente precisa olhar para trás e se perguntar: quem foi a deusa e o que nós perdemos quando nos afastamos dela? Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a mulher sagrada que habita dentro de ti, com a tua sabedoria, intuição, ancestralidade e força criativa. Uma reconexão com a deusa que tu já é, sem que tu precise negar qualquer parte de ti mesma. Eu sou a Sophie e vou te acompanhar nessa jornada. Bora? Eu confesso que esse episódio está sendo muito difícil de gravar. Eu já tentei gravar ele umas 3 vezes, nunca cheguei até o fim, e ele já devia ter saído há pelo menos 1 mês atrás. Mas eu confio que tudo acontece no tempo perfeito, então, se eu conseguir gravar ele até o fim hoje, é porque esse aqui tinha que ir ao ar. E antes de eu começar devagar, porque hoje eu vou devagar bastante, eu tenho um comentário importante para fazer. Um comentário que talvez eu já devia ter feito antes, mas, como eu falei, é tudo no tempo certo. Eu sei que parece que eu tenho uma puta treta com o patriarcado, tá? Eu tô super consciente disso. Eu comecei a minha jornada como uma feminista, não como uma mulher que estuda sagrado feminino. Antes eu fui, no mínimo, uns 10 anos, uma feminista bem intensa, sabe? Daquelas que realmente veste a camisa. E eu aprendi muita coisa no feminismo, não menosprezo o feminismo, acho ele essencial e muito importante. Mas existem alguns pontos de vista em que o feminismo não bate muito bem com o sagrado feminino. E talvez, às vezes, as minhas visões de patriarcado vêm desse feminismo ainda, que está enraizado dentro de mim e que às vezes fica puta da vida mesmo. Mas é muito importante que a gente comece a ter uma visão diferente sobre isso e é disso que eu quero falar. Então eu vou desenhar de um jeito bem simples e direto, até para não me estender. O patriarcado não é o teu pai, nem o teu avô, nem os teus irmãos, companheiros, amigos, chefe, colegas de trabalho. O patriarcado não é nenhum deles. O patriarcado, gente, que palavra difícil, é uma cultura na qual a gente está inserida. Ele não é uma pessoa e ele não está personificado em ninguém. A cultura do patriarcado é a cultura na qual a gente vive há 5.000 anos, como eu venho falando nos últimos episódios, e todos nós, homens e mulheres, escolhemos viver dentro dessa energia. Para mim, o patriarcado é isso, é uma energia na qual a gente vive. E os homens não são os vilões dessa história, até porque, muitas vezes, eu acho que o patriarcado fere mais eles do que a nós. Claro que isso é um ponto de vista meio polêmico. Talvez tanto eles quanto nós. Porque, vamos ser sinceras, não tá sendo bom pra ninguém. E eu falo isso com toda a verdade do meu coração, porque eu tava lembrando aqui hoje que eu comecei os meus estudos do sagrado feminino por causa de um homem e do sofrimento masculino. Isso foi alguns anos atrás, quando um homem da minha família, que era muito próximo e com o qual eu convivia desde criança, tirou a própria vida. Essa foi até hoje a experiência mais dolorosa que eu tive que enfrentar. Foi muito difícil passar por aquilo. E eu não vou ficar entrando em detalhes, até porque não é esse o momento, né? Não cabe aqui. Mas ali naquele momento eu me dei conta da dimensão da dor que os homens também sentem, da dor que os homens enfrentam, do que eles passam e de como eles têm dificuldade de expressar o que sentem, de falar o que sentem, de pedir ajuda, sabe? E calhou que logo depois desse acontecimento eu fui parar no Conselho das Anciãs das 13 Luas, ainda completamente devastada, ainda completamente de coração partido. Eu comecei ali a entender que o sagrado feminino também ia trazer muita cura para os homens,
porque o sagrado feminino é a cura das emoções. Então, se a gente soubesse explicar isso, se a gente soubesse trazer isso para o mundo, a gente poderia trazer cura para todos os seres. Então eu não quero que em momento algum vocês escutem esse podcast e acreditem que os homens são inimigos de vocês, porque eles não são. Eles estão tão presos nessa ratoeira quanto nós, e para que a gente possa transformar isso, a gente vai ter que fazer isso juntos. É claro que a gente está falando de sagrado feminino e a gente está falando de uma cura que a gente precisa primeiro para nós, para que depois a gente possa compartilhar. Então a gente vai olhar para os nossos processos, para os processos das nossas irmãs, daquelas que estão caminhando com nós, mas também não custa nada a gente lançar um olhar gentil e sair um pouco desse lugar de ver os homens como inimigos, porque de fato tá todo mundo junto nessa. E sim, às vezes eu ainda vou fazer uns comentários meio raivosos, relevem, sabe? Eu também tô evoluindo, gente, por favor, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Mas vamos lá, vou respirar fundo aqui e bora começar a falar sobre a deusa e o que nós perdemos quando nos afastamos dela. Essa parte poderia muito bem começar com "Era uma vez uma deusa", porque foram muitas, foram milhares. Foram deusas sem fim que caminharam sobre essa terra e que foram honradas aqui como a manifestação da divindade feminina, do espírito feminino enquanto divino. E é muito importante perceber que enquanto as mulheres ocupavam o poder, enquanto as mulheres ordenavam essas sociedades matricentrais sobre as quais eu venho falando aqui em vários episódios, enquanto as mulheres estavam nesse lugar de poder, as divindades eram, em sua maioria, femininas. Existiam muitas divindades femininas que eram honradas pelos seus poderes e ocupavam um lugar muito forte dentro de cada comunidade, dentro de cada coração e espírito. E aí, quando acontece uma mudança de poder, quando o feminino é substituído pelo masculino nesse lugar central, quando o poder sai das nossas mãos, a deusa morre junto com ele. E dá pra gente perceber que não foi uma transição legal de poder, porque as mudanças, a queda das deusas e a ascensão dos deuses se deu em muitos lugares, em muitos contos, em muitas culturas, de uma forma bem violenta e bem brutal. Inclusive, algumas escritoras falam que haveria um tempo em que os homens tomariam esse lugar central de poder, mas que ainda não era o tempo e que aconteceu alguma coisa de estranho ali que ninguém sabe explicar muito bem, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque senão eu vou ficar aqui falando por horas. O importante aqui é perceber o quanto as divindades refletem os jogos de poder dos seres humanos. Enquanto as mulheres estão no centro das sociedades, enquanto as mulheres manifestam seus poderes livremente, enquanto as mulheres ocupam o seu lugar de poder, as divindades femininas caminham sobre a terra, pelos céus, pelas águas e vivem em todo o planeta em diferentes comunidades que naquela época não se comunicavam. Então isso aconteceu, é muito curioso, isso aconteceu no planeta inteiro. O planeta inteiro honrava divindades femininas, desde o Peru até a China, sabe? Lugares completamente distantes e sem conexão um com o outro, todos esses lugares honravam a deusa. E aí, a partir do momento em que existe essa transição de poder do feminino para o masculino, que também acontece em todo o planeta em tempos muito similares, a deusa começa a morrer, a deusa começa a desaparecer e os contos da deusa começam a ser transformados para que o masculino prevaleça sobre o feminino. Eu quero trazer alguns exemplos para vocês dessas histórias das divindades femininas perdendo lugar e poder para as divindades masculinas e como tudo isso aconteceu. Eu tenho muitos exemplos em diferentes livros, então eu vou tentar trazer pouca coisa para que vocês possam de fato só visualizar e depois vocês podem pesquisar mais sobre tudo isso. Mas meu objetivo principal é que vocês entendam que as deusas perderam poder para os deuses, foram destituídas de seu lugar de poder pelos deuses e que isso, de fato, afetou muito a nossa psique feminina, mas primeiro eu trago os exemplos e depois a gente entra nesse assunto. No livro A Evolução da Deusa, a Emma Milton nos traz o exemplo da deusa árabe do período pré-islâmico, uma deusa solar que se chamava Al-Lat. Ela era reverenciada todos os dias
com libações sendo derramadas em altares no alto dos telhados. Com a chegada da era patriarcal no mundo árabe, Alat se tornaria ninguém mais, ninguém menos do que o deus Alá, que tem muitas características similares a essa deusa. Aí no livro Os Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, da Mirella Fauer, ela nos conta que Zeus nem sempre foi o suprassumo dos deuses gregos. Antes de Zeus existir e reinar como o supremo, né, como o maior de todos, como o bonzão, existiam muitos templos de deusas e as deusas eram muito honradas. Então, existe até um conto em que ele entra num dos templos de uma das deusas, que agora eu não sei especificar qual, então eu não vou falar besteira. Mas ele entra e, para tomar o poder, ele vai estuprando as ninfas que cuidavam do templo, e aí ele vai até essa deusa e corta a cabeça dela. E aí, não bastando isso, na mitologia grega, nessa época, existiam muitos símbolos do feminino. Eles eram símbolos da divindade e, portanto, símbolos positivos. E aí, eles começam a ser difamados. Então, o dragão era um símbolo que era da deusa e representava a menstruação e o poder feminino durante a menstruação. Depois se tornou um inimigo, algo a ser combatido. A árvore e a serpente e os frutos também, que eram símbolos positivos e depois também na cultura cristã foram difamados, foram colocados como símbolos negativos. A religião cristã chegou inclusive ao ponto de retratar o próprio feminino, né? Não só os símbolos do feminino, mas o próprio feminino como a origem do pecado, a origem de todo o mal, a origem de todo o nosso sofrimento, né? E a gente tem que olhar para isso porque isso é muito pesado. Isso é uma coisa que mexe profundamente com a nossa psique, principalmente de mulheres que cresceram inseridas dentro dessa cultura. Mas antes de me aprofundar um pouco mais nisso, eu quero trazer para vocês mais alguns exemplos de deusas. O livro O Tarô da Deusa Tríplice, da Isha Lerner, tem muitos exemplos porque ela conta histórias de várias deusas diferentes. Então, além de ser um tarô excelente, também é um livro excelente. Ela traz histórias das deusas de diversas culturas, como, por exemplo, Sarasvati, que é uma deusa hinduísta que já constava nos registros mais antigos do hinduísmo, que são os Vedas, de 5.000 anos atrás. Sarasvati é uma das deusas originais do hinduísmo, né? E ela era muito poderosa, considerada como uma deusa autossuficiente, né? Aquela que atingiu a iluminação, aquela que era sábia. E aí depois, no desenvolver da cultura, ela acabou se tornando esposa de Brahma, ela foi desposada por Brahma. Então, no desenvolver da cultura, ela deixa de ser autossuficiente para que o conto dela se torne outro. Então, ela deixa de ser uma deusa original que atingiu a iluminação e ela se torna uma deusa que foi criada por Brahma, que foi criada por um deus. O que não diminui a adoração do povo por ela, né? Ela ainda é muito adorada, mas faz a gente se questionar por que de uma deusa original, de uma deusa que era plena e autossuficiente em si, ela se torna, então, a criação de um outro deus e um deus masculino. Outra história muito similar a essa acontece, então, dentro do budismo. A deusa Tara, que é uma deusa budista também muito ancestral, muito antiga. E como conta Isha Lerner, ela era conhecida como a princesa lua da sabedoria e também como mãe de todos os Budas. Então, na sua essência, ela era como o útero primordial do qual todos os Budas nasciam. E aí depois vieram outras versões mitológicas dizendo que, na verdade, ela tinha nascido do coração ou da lágrima de um Buda masculino. Como ela conta no livro, essa versão ela até não é tão aceita assim, ela não é tão disseminada. Para muitos, ainda dentro do budismo, Tara continua sendo uma deusa original e autossuficiente. Mas ainda assim, existe essa versão mitológica que tenta diminuir ela, que tira ela desse lugar de mãe de todos os Budas e coloca ela no lugar de criatura criada a partir da lágrima de um Buda. Uma coisa completamente inferior. Aí, indo para o Oriente Médio, a gente encontra a deusa Astarte, que foi uma deusa muito cultuada no Oriente Médio, muito, mas muito mesmo. Existem inúmeras figuras, inúmeras estátuas da deusa Astarte, imagens dela, e todo mundo sabe que ela foi muito cultuada durante um longo período. Também como uma guardiã da sabedoria, como uma deusa sábia, guardiã dos ciclos do tempo. E durante muito tempo ela reinou no Oriente Médio. Assim, em muitos lugares do Oriente Médio, a deusa era Astarte.
Inclusive, ela era representada pela estrela de 6 pontas, que depois ficou conhecida como Estrela de Davi. Então, essa simbologia tem origem na deusa Astarte. Depois, quando chega Jeová, Astarte se torna então esposa de Jeová, se torna aquela que complementa Jeová, para que as pessoas que cultuavam a deusa continuassem, né, tendo direito ao seu culto, né, mas não deixassem de cultuar Jeová. Mas com o tempo ela foi desaparecendo. Ainda em algumas culturas ela sobrevive como a face feminina de Jeová, mas em geral ela desapareceu completamente. Já na Europa a gente tem uma deusa que eu particularmente adoro, acho a energia dela muito incrível. Ela existiu principalmente na Europa Ocidental, no que hoje a gente conhece como Irlanda e Escócia, mas não era ainda na época, né? E ela é a deusa Brígida. Mas provavelmente você já ouviu falar sobre ela como Santa Brígida. Isso porque Brígida era muito cultuada nesse território, né? Ainda com a chegada do catolicismo, ela ainda estava sendo muito cultuada e o catolicismo não podia simplesmente passar uma borracha, passar por cima dela, então incorporou ela como uma santa da Igreja Católica. Isso para poder atrair as pessoas para dentro das igrejas. Então as pessoas começaram a cultuar quem antes era deusa Brígida, agora como a Santa Brígida. O que não é tão ruim assim, porque pelo menos ela continuou existindo e não desapareceu completamente. Até hoje, em território irlandês, Santa Brígida é a santa mais cultuada, a santa mais adorada, mas infelizmente não é mais cultuada como uma deusa. De qualquer forma, isso mostra o grande poder que ela tinha naquele território. Nós também temos o exemplo de uma outra deusa que é por origem uma deusa grega chamada Hécate, mas que foi muito cultuada no território europeu, principalmente pelas bruxas na época da Inquisição, as mulheres que realmente praticavam magia, honravam muito a deusa Hécate. E infelizmente, com a força que a Inquisição teve, ela acabou realmente se tornando sinônimo de sombra, sinônimo de maldade, né? Muitas imagens hoje da deusa Hécate, mesmo imagens que são dentro do sagrado feminino, colocam ela como uma trevosa. Eu acho isso uma falta de respeito. E de fato, Hécate é uma deusa de sombras, né? Ela é uma deusa que está conectada com a energia da lua, ela é uma deusa tríplice. Mas quando se fala que ela trabalha com as sombras, isso significa que ela trabalha com aquilo que está oculto, com os poderes ocultos e com aquilo que está oculto no nosso inconsciente e que precisa ser curado. Não que ela é uma deusa má, né? Que foi a pintura que a igreja cristã infelizmente fez dela e que se perpetuou até hoje. Claro que eu não esperava que a igreja cristã falasse bem das deusas, né, gente? Eu tenho noção, mas também não precisava chinelhar com a coitada. Gravei isso e me dei conta que talvez vocês não saibam o que é chinelhar. Eu acho que chinelhar aqui no sul é tipo o esculacho do carioca, então deram um esculacho na deusa Hécate. Vou aproveitar que eu tive esse momento bem do sul, né, e agora eu vou chamar vocês então de gurias. Então vamos lá, gurias, vamos pensar aqui, né? A gente olhou para todo esse panorama. Eu poderia trazer muitas outras deusas, muitas outras histórias para que vocês entendessem, mas acho que com essas que eu trouxe já deu para entender bem o que aconteceu. A deusa se perdeu. A deusa foi morta, a deusa foi desposada, a deusa foi aos poucos desaparecendo, foi sendo consumida pela história, pelo tempo, até que a maioria das religiões e culturas do mundo esquecessem completamente, tirassem completamente do seu inconsciente a energia divina feminina. Em paralelo a isso, e ao mesmo tempo em que a deusa ia desaparecendo, a cultura patriarcal foi se enraizando e foi colocando a mulher como secundária, como submissa, como algo de pertencimento do homem em muitos lugares do mundo, né? A gente vê com clareza isso dentro da religião cristã e toda a cultura que se forma no Ocidente a partir dessa religião, mas também está presente em diferentes religiões e culturas do mundo essa submissão do feminino ao masculino. Eu vou usar a igreja cristã para puxar esse fio, porque a igreja cristã ela está na base, ela está na raiz de praticamente todas as culturas ocidentais de hoje. Então é uma religião com a qual todas nós temos algum tipo de contato. Mesmo que a gente não tenha crescido numa religião cristã, a gente conhece os mitos, a gente conhece os ritos, a gente sabe o que se fala dentro dessa igreja, a gente conhece a forma cultural dessa igreja, então fica mais fácil a gente entender realmente como isso nos afeta, como isso nos afeta culturalmente e a nossa psique também.
Mas eu sei que eu tô me metendo num vespeiro, sabe? Eu sei que o cristianismo é um assunto delicado, né? Talvez muitas de vocês sejam frequentadoras da igreja cristã e eu não quero que ninguém pense que eu tô aqui perseguindo a igreja nem nada. Então, antes de eu começar a falar mais profundo, eu vou abrir um parênteses bem importante aqui. Para mim, Cristo foi um grande iluminado, um grande mestre da humanidade, assim como o Buda foi o mestre do Oriente, né? O Cristo hoje é o mestre do Ocidente e não tenho nem o direito de falar um ai dele. Durante a passagem dele pela Terra, ele só espalhou amor, né? Uma mensagem de amor que até hoje a gente está tentando entender, e tratou as mulheres com o máximo respeito, com a máxima honra, né? A gente não vê passagens em que Cristo desrespeita ou submete o feminino, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, a igreja cristã acabou trazendo uma mensagem que vinha do Antigo Testamento, que para mim não tem muito a ver com o Cristo e com a mensagem dele. Porque esse Antigo Testamento vem de uma sociedade já muito patriarcal, né, do povo hebreu, que já tinha uma cultura muito patriarcal. Então, essa mensagem misógina, essa mensagem patriarcal que submetia o feminino, acabou entrando junto na Bíblia, acabou se misturando com a mensagem de Jesus, mas para mim são coisas diferentes. O Antigo Testamento, para mim, é um retrato da cultura e da história do povo hebreu, e nada tem a ver com Cristo em si, porque Cristo não trazia aquelas mensagens de ódio que a gente vê lá no Antigo Testamento. Mas, infelizmente, acabou virando um bolo só, e hoje a gente tem uma igreja cristã que, para mim, não traduz Cristo, porque falta amor e falta muito respeito ao feminino, e para mim ele não era nada disso. Então, só para fechar o parênteses aqui, não estou armando um levante popular de mulheres contra a igreja, não é nada disso, mas vou usar, sim, alguns exemplos que vão citar o cristianismo, só para que a gente possa entender como todo esse movimento patriarcal que veio junto com ele afetou a nossa relação com o nosso divino feminino. Então, retomando esse panorama que a gente vem construindo nos últimos episódios, né? Já são 5.000 anos de uma cultura patriarcal que foi se inserindo aos poucos no mundo, de diferentes formas, em diferentes culturas, em diferentes religiões, e 2.000 anos dessa cultura cristã, que também foi devagar tomando conta, principalmente aqui no Ocidente. E na base dessa cultura cristã existe o mito principal de que a mulher nasceu da costela de um homem para servir a esse homem, de que Deus criou a mulher com o propósito único e exclusivo de servir ao homem, que seria a sua criação primordial, a sua criação maior. E para mim esse mito em si já é ruim o suficiente, mas não, vamos piorar ele, né? Vamos lembrar aqui que não bastando Eva ter sido criada a partir da costela de Adão para servi-lo, ela também se torna a origem do pecado, quando ela aceita lá a maçã da cobra, né? E aí a mulher se torna, então, no mito cristão, a origem de todo mal. E é aqui que me pega. Aqui está a minha ferida, o meu calcanhar de Aquiles e talvez o nosso calcanhar de Aquiles enquanto feminino. Porque a gente tem que tomar aqui a consciência de que nós, enquanto mulheres ocidentais, estamos inseridas em um contexto onde, há 2.000 anos, está sendo dito para todas as mulheres, geração após geração, que elas são a origem do mal. E poderia ser só mais uma lenda bizarra da criação, porque, sinceramente, as religiões têm lendas muito bizarras, mas não é, né? Isso aqui está no centro da cultura cristã. É uma crença muito forte do cristianismo, de que as mulheres são a origem do mal, a origem do pecado, né? Que as mulheres abriram esse espaço para o pecado entrar no mundo. E aí a gente olha para o nosso mundo hoje e a gente pensa que tudo isso se reflete em nós, tem origem em nós. Pensa no que isso fez com as mulheres através das gerações, o que isso foi colocando no inconsciente coletivo e dentro da psique de cada uma de nós. E aqui, além do mito, a gente também tem a questão dos símbolos, como eu falei para vocês lá atrás. Só no mito cristão da criação a gente tem 3 símbolos do feminino que eram símbolos da grande mãe, símbolos da deusa, que foram colocados como símbolos do mal, da origem do mal, que são a serpente, a árvore e o fruto. A serpente sempre foi um símbolo do feminino porque ela representa transformação. E o feminino é aquele que transforma, né? É aquele que a cada 28 dias renasce, se reinventa, recomeça. Então a serpente sempre foi um símbolo muito ancestral das deusas.
Já a árvore e o fruto representam esse poder do feminino de criar a vida, né? A natureza sempre foi considerada muito feminina e existem várias deusas que são consideradas como parte da terra, né? Que é considerado que essas deusas são a terra. Então a árvore, ela sempre foi um símbolo do feminino, do poder do feminino de frutificar, e os frutos seriam essas criações da natureza feminina. E aqui a gente vê que houve um esforço do patriarcado em nos afastar da deusa. Porque não bastou só nos contar um conto onde a gente era inferior, onde a gente era secundária. Eles precisaram pegar todos aqueles símbolos que de fato nos conectavam com o nosso divino feminino, que nos conectavam com a deusa em nós, e transformar esses símbolos em símbolos do mal. Para que ao longo do tempo a gente tivesse medo de se reconectar com esses símbolos, a gente tivesse medo de adentrar novamente na nossa espiritualidade feminina. E aí a minha infeliz conclusão no fim de tudo isso é que infelizmente surtiu efeito. Infelizmente a gente caiu nesse conto de que nós somos inferiores. Infelizmente a gente ficou com medo de se reconectar com a deusa, um medo que nos paralisou durante muito tempo, um medo de até mesmo questionar por que Deus? Por que Deus Pai? Por que não Deus a Mãe? Para mim isso é um questionamento tão natural, mas que eu levei tanto tempo para fazer. Por que é que Deus precisa de gênero? E se Deus precisa de gênero, por que esse gênero não pode ser feminino? Quem foi que disse que Deus é homem? E será mesmo que Deus criou a mulher para servir ao homem? Será que foi Deus que disse isso? Ou será que foi um homem? Todos questionamentos super pertinentes que a gente deixou de se fazer durante milênios porque a gente aceitou essa condição e porque a gente ficou com medo de questionar. A gente sabe o que podia acontecer com as mulheres que questionavam. Mas hoje a gente tem essa liberdade, graças a deusa, e é para isso que eu tô aqui. Agora a gente vai deixar de olhar um pouco para esse passado, já que a gente já entendeu o que ele queria nos dizer, a mensagem que ele nos traz, e a gente vai olhar o que isso criou no nosso presente. A gente vai olhar para aqui agora para entender o que causou essa ruptura com a deusa dentro de cada uma de nós. Para mim, tem uma coisa que vem antes de qualquer outra. Eu não sei nem dizer se isso aqui é o número 1 da lista ou se é a lista inteira, porque para mim está por trás de todos os problemas do feminino hoje, que é a falta de amor próprio. Eu acho até que esse é um tópico universal, sabe? Porque se a gente for olhar hoje, todos os seres humanos, né, a maioria de nós experimenta em algum nível a falta de amor próprio. Mas eu acredito que com o feminino isso é muito mais profundo e talvez é no feminino que essa falta de amor nasce. Eu sei que pode ficar repetitivo, mas a gente tem que se dar conta da dimensão disso. São 5.000 anos de culturas em diversos lugares do mundo que vêm, geração após geração, repetindo para as mulheres que elas não têm valor, que elas estão no mundo para servir aos homens, que os sonhos delas não importam, que elas são a origem do pecado, que elas não têm o direito de sonhar e de realizar nada por si mesmas e que o único papel delas no mundo é procriar e cuidar dos seus maridos e das suas casas. Vocês têm noção de quantas gerações da família de vocês, das mulheres da família de vocês, passaram por essa terra sem poder sonhar, sem poder desejar nada para si mesmas nessa vida, tendo que aceitar que o papel delas era única e exclusivamente casar e ter filhos. Sinceramente, isso me dá vontade de chorar. Eu olhar para as mulheres de inúmeras gerações que tiveram que ou ficar subestimadas a esse papel, ou tiveram que trabalhar ao lado dos homens durante gerações para nunca herdar nada, para nunca ter direito a nada, para não ter direito nem à sua própria liberdade, à sua própria vida. Vocês têm noção do tamanho da ferida que isso deixou dentro de cada uma de nós? E aí hoje eu olho para o feminino, eu olho para as mulheres e eu vejo tantas histórias de mulheres que estão em relacionamentos abusivos, mulheres que estão em relações tóxicas, mulheres que estão vivendo uma vida profundamente infeliz, mulheres que às vezes são a sua própria relação tóxica, porque falam para si mesmas coisas tão horríveis, se odeiam tanto, pensam tão pouco de si mesmas. E eu olho para esse nosso passado e eu sei de onde tudo isso vem. E, infelizmente eu não tenho a solução, sabe? Mas isso dói muito dentro de mim.
E sinceramente eu tava com bastante medo de gravar esse episódio porque eu sabia que eu ia chorar, né? Mas aqui é uma alma canceriana, né? Aceitem que é assim mesmo. Mas é muito foda falar sobre isso, sabe? Porque é a minha história também. É a história de uma mulher que cresceu sendo uma menina super tímida, sem autoconfiança. E aí, com 20 e poucos anos, eu percebi que eu ainda era essa menina que não tinha autoconfiança, que não tinha amor próprio. E comecei a trabalhar nisso e tem sido uma jornada, sinceramente, uma jornada que eu não sei se vai ter fim nessa vida ainda. E diariamente é uma jornada de reafirmação. É uma jornada de reencontro com a minha força interior, porque diariamente essas vozes continuam ali me dizendo que eu não sou o suficiente, que eu não faço o suficiente, que eu não tenho valor, que eu não sou capaz. Mas o que me dói de verdade não é nem a minha história, a minha jornada, porque de certa forma eu vejo que eu já tô no caminho. Sabe, eu já tive o despertar de vários momentos em que eu percebi que eu não tinha esse amor próprio e eu já me vejo melhorando, eu já conheço um pouco esse caminho. Então eu começo a perceber quando eu não tô bem, eu vou lá, eu me realinho, eu começo de novo. Mas eu sei que tem mulheres que não começaram essa jornada ainda, sabe? E é muito doloroso ver tudo isso. E hoje, especialmente com o Sagrado Feminino, eu aprendi a admirar outras mulheres, né? A não competir tanto com as mulheres e ter mais admiração pela jornada das outras. Então, eu me vejo cercada de mulheres incríveis, sabe? Mulheres que eu olho e falo, essa mulher é foda, essa mulher realiza, essa mulher tem brilho, essa mulher tem paixão, ela tem talento. Enfim, inúmeras mulheres muito, muito incríveis. E aí, quando eu vou chegar perto, quando eu vou me relacionar, quando eu vou conhecer mais a fundo, eu descubro que essa mulher, por exemplo, tá lá numa relação abusiva há anos e não consegue sair. Ou que ela sofre de ansiedade, de depressão, porque ela não vê o valor dela, porque ela não se considera capaz, sabe? Uma série de outras coisas que também podem estar acontecendo na vida de cada uma delas. E eu tenho vontade de ir lá, pegar essa mulher pela mão e falar, meu, você é muito foda, sabe? Se valoriza, percebe isso que eu tô vendo em ti. Mas eu sei que isso não vai adiantar, porque amor próprio é uma jornada pessoal, é uma jornada de cada uma. Eu posso ir lá e falar as coisas mais incríveis para essa mulher. Se esse despertar, se essa voz não vier de dentro, não vai adiantar. E não tem caminho mais fácil, não tem atalho. É subir no cavalo branco, é pegar a espada e é ir ao próprio resgate, porque ninguém tá vindo nos buscar, né? Então a gente tem que aqui ter muita coragem e muita força para nos libertar, fazer aquilo que as nossas ancestrais infelizmente não puderam fazer. Mas pelo menos aqui nesse ponto do caminho, eu acho que de certa forma elas estão ali nos dando força, nos dando coragem para que a gente possa dar esse passo. Então, para mim, o amor próprio é a raiz de tudo, porque pessoas que se amam, têm autoconfiança, realizam, sabe? Não olham para trás, não duvidam, não vacilam. E eu tenho a fé de que em algum momento a gente vai virar essa chave, né? Cada uma de nós vai dando mais um passo nesse caminho, vai ajudando a outra, vai mostrando como é, e a gente vai assim evoluindo aos poucos para que um dia a gente tenha essa autoconfiança de milhões, a gente possa realmente brilhar com toda a nossa luz, sem medo de ser quem a gente é, sem medo do nosso próprio poder e do nosso próprio brilho. Já a segunda coisa que a gente precisa curar nessa busca pelo reencontro com o nosso feminino é a questão da sororidade, da irmandade, da nossa relação com as outras mulheres. Porque para mim, enquanto nós estivermos desunidas, o patriarcado vai estar sempre ganhando esse jogo. Eu acredito que esse é o maior trunfo deles, né? A maior cartada deles até hoje foi essa. Perceber que mulheres unidas têm muita força, que é da nossa natureza andar em bando, andar unidas, sabe? Caminhar juntas, apoiando umas às outras, com empatia, com amorosidade e gentileza. E aí, quando eles nos separam, quando eles criam uma ruptura entre nós, eles nos tornam muito mais fracas. Uma mulher que não tem uma rede de apoio, hoje, é uma vítima fácil para diversos tipos de abuso, não só dos homens, mas da sociedade como um todo. Uma mulher que não tem outras mulheres com quem contar, uma mulher que não confia em outras mulheres, que não se sente segura com o feminino, é uma criatura completamente fragilizada.
Quando a gente fala em sociedade matricentral, a gente está falando basicamente em sociedades circulares. As sociedades femininas sempre foram circulares. E por que o círculo, né? Por que não o triângulo, que é hoje a forma de poder, né? Que é um acima e os outros abaixo? Porque no círculo não existe aquela que está à frente, não existe aquela que está atrás. Estão todas juntas, se apoiando mutuamente, se ajudando o tempo todo, construindo tudo juntas. E essa foi a grande marca das sociedades matricentrais. Mulheres que viviam em harmonia, mulheres que se ajudavam. Muito diferente dessas ideias atuais, dessa visão atual, onde a gente tem que estar sempre competindo, né? Durante muito tempo a gente competia pelos homens, pela atenção dos homens. Aí hoje a gente compete no mercado de trabalho, a gente não tem confiança uma nas outras. E a gente também alimenta muito isso, a gente tem responsabilidade total por estar alimentando isso e está na hora da gente tomar consciência do quanto isso é prejudicial. Porque quando a gente não confia em outras mulheres, quando a gente tem esse tipo de conflito com o feminino, é porque a gente está primeiro em conflito com o nosso feminino interno, né? Quando a gente não aceita as outras mulheres, quando a gente acha que a gente tem que se destacar mais do que elas, quando a gente não confia nelas, isso tudo é um processo que está começando dentro de cada uma de nós. Então a gente tem que sim, urgentemente olhar para isso e começar a curar isso. Escrevam o que eu estou dizendo aqui, hein? Vocês não têm ideia do poder de transformação, do poder de mudança, da força, do brilho que vai ter uma sociedade onde as mulheres se apoiam mutuamente e confiam umas nas outras. Eu tenho total fé de que a gente vai chegar lá, mas isso tem que começar por cada uma de nós. Já o terceiro item dessa lista vem numa pegada um pouquinho mais filosófica. Eu acredito que quando a gente perdeu a conexão com a deusa, a gente perdeu a conexão com todos os aspectos femininos de Deus, com todos os aspectos femininos da espiritualidade. No livro A Jornada da Heroína, a escritora Mary Murdock fala que a gente precisa das imagens da deusa para que a gente tenha imagens positivas, arquetípicas do feminino na nossa psique. Então a gente usa essas imagens da deusa para que a gente tenha imagens de um feminino abundante, de um feminino feliz, de um feminino próspero dentro de nós, para que a gente vá em busca disso dentro de nós. E embora eu ache isso muito certeiro, eu também acredito que vai um pouquinho além. Porque a gente está hoje em conexão com uma espiritualidade que só nos traz a imagem de um Deus Pai. Como eu disse antes, só se fala em Deus no gênero masculino. Mas pai é pai e mãe é mãe. E cada um tem um papel único dentro de nós, né? Mesmo que você não tenha um pai e uma mãe, você provavelmente tem na tua vida uma figura paterna e uma figura materna. E cada um vai te nutrir de uma forma diferente. O pai é aquele que nos dá direcionamento, que nos dá limites, que nos ajuda a ter ação no mundo externo, a buscar a nossa independência, que nos incentiva, né, nesse mundo externo, enquanto a mãe é aquele acolhimento emocional interior, né? A mãe é acolhimento, gentileza, compreensão. E aí, quando a gente olha, né, pelo menos no prisma da igreja cristã, né, eu cresci dentro de igreja cristã ouvindo as pessoas falarem assim, nossa, como que Deus pode ser tão amoroso? Como que Deus pode perdoar todos os nossos pecados? Nossa, que amor imenso que Deus deve ter. É difícil imaginar que Deus seja tão amoroso, porque em geral o papel do pai na nossa vida não é esse. O papel do pai na nossa vida é nos colocar limites, é nos dizer que a gente errou. Não que ele não nos ame, mas ele vai nos mostrar quando a gente erra, ele vai nos fazer compreender que a gente tem que mudar, que a gente tem que melhorar, enfim. O pai vai ter mais esse papel limitador, ele não vai ser tão amoroso assim. Enquanto a mãe é aquela fonte de acolhimento e amor infinito. Uma mãe está sempre disposta a perdoar o seu filho, uma mãe está sempre disposta a compreender o seu filho, uma mãe está disposta a ir aos confins do mundo pelo seu filho. E esse amor, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê em um Deus que é homem, em um Deus que é só pai. Porque esse amor é o amor de uma deusa mãe. Eu sei que isso já vai para um campo bem mais filosófico, né? E também não quero me estender muito porque a gente já está finalizando aqui, mas eu vejo muito dessa forma, que no momento em que a gente perdeu essa divindade feminina, amorosa, mãe,
a gente começou a ter deuses, né? Não só o Deus da igreja cristã, mas muitos outros deuses ao redor do mundo, que são deuses vingativos, que são deuses que nos julgam. E a gente não consegue juntar essa imagem desse Deus Pai que nos julga, que nos cobra, que quer a ação correta, com a imagem do amor incondicional. Porque tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça, né? E essa peça é o feminino, é a grande mãe, que para mim não é só uma questão espiritual, mas é uma questão bem profunda da nossa psique mesmo. É uma questão que vai tocar lá no nosso amor próprio, sabe? Da gente perceber que a gente merece amor, que a gente não tá aqui no mundo para sofrer, que a gente tá aqui para viver em prosperidade, em alegria, e que existe um grande amor, né, que nos rege, que é externo e interno, e que se a gente se abrir para receber esse amor, ele tá sempre disponível. Isso para mim é a conexão com a grande mãe. Bom, de uma forma geral, eu acho que eu consegui cobrir os aspectos que eu considero mais importantes na nossa reconexão com a deusa, na nossa reconexão com a espiritualidade feminina. Acho que eu consegui mostrar bem para vocês aqui o porquê eu acho tão importante a gente se reconectar com essa espiritualidade, a gente se reconectar com o nosso divino feminino. Eu também considero que todas as energias que eu vim tratando aqui ao longo dos episódios são as energias que vão nos conectar de novo com essa espiritualidade também. São ferramentas, são caminhos para a reconexão com o nosso feminino. Então a intuição, a coragem, a criatividade e a força de transformação, todos os aspectos que eu fui visitando, né, que eu fui falando em conexão com os arquétipos das luas que estão nos episódios anteriores, tudo isso também são ferramentas de conexão com o feminino, que eu achei que não precisava repetir aqui, porque já está ali bem dissecado, né, em cada episódio. Então, se tu ainda não ouviu, vai lá ouvir. Bom, acabei deixando a pior notícia aqui pro final, que é a seguinte: esse aqui é o último episódio dessa primeira temporada. Quando eu criei o podcast, eu fiz uma lista de episódios que eu queria gravar e esse aqui era o último da lista. Eu até imaginei que eu teria inspiração para já ter outros episódios na mão, mas esse podcast dá muito mais trabalho do que eu imaginava, gente. Então eu prefiro dar uma pausa, me organizar, conectar com a minha intuição e com a minha força criativa para poder alinhar bem quais vão ser os episódios que eu vou trazer para vocês na segunda temporada. Mas nesse meio tempo eu não vou sumir, eu vou estar lá nas minhas redes sociais, ainda falando sobre o sagrado feminino diariamente. Então me procurem lá, me procurem no e-mail, tá tudo ali na descrição do podcast. Foi um prazer imenso compartilhar cada um desses episódios com vocês. Eu realmente sinto muita alegria, estou muito feliz de ter chegado até aqui e de receber tantas mensagens maravilhosas todos os dias. E eu prometo que logo, logo eu tô de volta. Então um beijo e, se a deusa quiser, nos encontramos em breve. Esse podcast é feito com todo amor, dedicação e entrega. E meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós.